Oi, pessoal, tudo bem? Professora Maísa, e eu vou complementar os vídeos sobre arte na pré-história da professora Cristiane. Então, primeira coisa, pré-história vocês já viram, a gente considera o período antes da criação da escrita, tá? Não que não houvesse história já naquela época, claro que já havia. Esse é um termo meio ultrapassado até, mas a gente vai pensar nele não como pensando em pessoas que não produziam história, mas pensando só que a gente está falando de um período de tempo que vai desde que surgiu o mundo até aproximadamente 4.000 a.C. Pré-história também não é um termo linear, tá, gente? Enquanto alguns povos viviam já com uma tecnologia mais avançada depois do advento da escrita, né, porque a comunicação era melhor, outros povos ainda viviam de maneira bem diferente, bem rudimentar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode dizer que a pré-história durou até 1500. Por quê? Pois foi quando os portugueses chegaram aqui, né, que foram os povos que já dominavam a escrita. Tá? Os nossos indígenas ainda não dominavam. Então, todas essas evoluções que a gente está falando nessa aula, elas não são lineares, elas vão acontecer em fases diferentes para povos diferentes. Tem muito a ver com a vivência dos povos, com a cultura, com o clima onde eles viviam e com as necessidades deles. Uma coisa que é comum entre os vários povos pré-históricos é o uso da pintura rupestre. A pintura rupestre é a pintura feita em pedra ou a pintura feita na parede da caverna. Para fazer essas pinturas, claro que eles utilizavam materiais naturais, como o barro mesmo, carvão, sementes, às vezes aglutinavam com alguma gordura animal, até com sangue, coisas assim, porque obviamente não existia tinta fabril ainda. Uma das representações que a gente vê em várias culturas históricas é a mão em negativo. O que é isso? Percebam que eu tenho aqui o desenho da mão sem pintura, então negativo de pintura. A pintura está em volta dela. Então, a partir disso que eu vejo a forma dessa mão, não é da pintura na mão, mas pintura no entorno dessa mão. Isso em negativo. Olha só, essa aqui foi encontrada na região da Indonésia. Ela foi feita há cerca de 42 mil anos. É tempo pra caramba. Aqui nós temos várias mãos em negativo. Essa aqui fica na caverna de Pech-Merle, na França, produzida mais ou menos em 30.000 a.C. E aqui no Brasil também temos mão em negativo. Estas que vocês estão vendo ficam todas na Serra da Capivara, no estado do Piauí. E agora, gente, por que será que essa galera invocava de fazer essas mãos em negativo? Ninguém tem uma resposta certa, até porque eles não escreviam, né? E não existem mais para contar a história para gente. Mas num grupo aborígene, e aborígene quer dizer primitivo, que não desenvolveu a escrita, encontrado na Austrália no século passado, em um documentário que eu não recordo o nome, que eu assisti na faculdade, o que acontecia? Existia uma caverna que era sagrada para eles, porque lá eles depositavam os corpos dos mortos, era um mausoléu. E quando eles iam a primeira vez nessa caverna, na entrada, eles faziam a sua mão em negativo. Depois, toda vez que eles retornavam a essa caverna, eles iam no local onde tinham feito sua mão em negativo e encaixavam a sua mão no mesmo espaço, para depois entrar na caverna. Era como se fosse um pedido de licença aos seus antepassados, indicando que ele já esteve ali. Então, acredita-se que essas mãos em negativo têm a ver com algum ritual místico, alguma crença que eles têm relacionadas àquele local onde a mão é feita. Aqui eu estou falando do período Paleolítico Superior, que é a última fase do Paleolítico, que é onde a gente vai ter o maior número de representações do Paleolítico. Tá? A primeira representação do Paleolítico ainda faz parte do finalzinho do Paleolítico Médio.
é essa representação aqui, foi encontrada aqui numa pedra, na caverna de Blombos, que fica na atual África do Sul. Eu digo atual porque, óbvio, a divisão terrestre, né, entre as tribos não corresponde ao que a gente chama atualmente. Então, percebam, gente, esses risquinhos, ó, que formam meio que X aqui, linhas no meio. É uma representação abstrata, aqui, né, tá a reprodução gráfica dela. Vejam que essa pedra é pequenininha, tá? Ela tem 1 centímetro só. E pode ser que isso represente até um desenho, mas também pode ser que fosse somente alguém apontando algum instrumento, né? Não dá para a gente saber se houve uma intenção realmente de fazer uma representação aí. Claro que na pré-história eles ainda não têm o conceito de arte como a gente conhece hoje. Esse conceito ele vai começar a surgir só na antiguidade grega, tá? Mais ou menos aí pelo século 6 a.C. A gente está num período bem anterior. Que a Gruta de Millau, na França, vejam que as mesmas características que a professora Cristiane explicou, falando sobre a sobreposição da representação dos animais, sobre animais representados de tamanhos diferentes, ela vai aparecer também nessa gruta. A gente vê que é uma técnica diferente das aplicadas na gruta de Altamira ou nas grutas de Lascaux, que também são na França. A gente tem aqui a representação provavelmente feita com carvão. Veja que ela é bem detalhada, ó, até a patinha bipartida aqui, ó, do boi a gente tem representado. Os chifres, os olhos, o focinho, ele é bem detalhado. Vários representados no mesmo lugar. Esses aqui, ó, que além de menores, a gente vê que o traçado do desenho é diferente dos anteriores, o que indica que possivelmente foram feitas por tribos, né, por grupos distintos. Aqui é que ela não mostrou essa imagem, e eu tinha no arquivo lá da gruta em Altamira, na Espanha. Vejo que são vários touros, alguns em pé, outros encolhidinhos, como se estivessem dormindo, e todos muito detalhados, inclusive pintados de forma policromática, que a gente diz, ou seja, com diversas cores diferentes. Essa aqui, gente, é uma caverna que foi descoberta, dá para dizer que recentemente, ela foi descoberta em 1994, ela também fica na França, tá? E ela se chama Chauvet, em homenagem a quem encontrou a caverna. A história dela é meio engraçada, porque tinha um pessoal que faz trilha, sabe, que gosta de andar na montanha, que estava andando lá na montanha e tal, e percebeu que, de repente, sem ter porta nenhuma, soprava um vento de dentro para fora da montanha. O que isso indicava? Que existia uma caverna ali, que era oco, porque montanha não sopra vento, não é o natural dela. Aí o pessoal começou a pesquisar, acharam uma abertura que não correspondia à abertura original da caverna. Quando eles entraram, primeiro eles se depararam com estalactites, estalagmites, assim, muito bonitas e intocadas, e depois eles encontraram um verdadeiro tesouro em pinturas. Essa representação dos cavalos que vocês estão vendo é uma das representações que eles encontraram. A gente não sabe se aí eles estavam representando vários cavalos ou se é um cavalo correndo. De repente, eles quiseram representar aí o movimento do cavalo. A gente não tem como saber. Então, aqui estão os cavalos. Percebam que aqui embaixo a gente tem a representação rinoceronte, bem detalhadinho. Eles iam representar sempre os animais que pertenciam à fauna que eles conheciam. Então, a gente não vai ver, por exemplo, um animal da fauna das Américas representado na Europa, porque a galera não conhecia, eles representavam o que eles conheciam, possivelmente o que eles necessitassem para a sobrevivência, o que eles desejavam caçar. Olha aqui, essas representações aqui, ó. Por causa dessas representações, eles descobriram que os leões que viviam lá naquela época e que hoje estão extintos não tinham juba, como os leões que a gente encontra na África atualmente.
Então, essas representações também auxiliam os cientistas, os historiadores a conhecer um pouquinho mais da história do lugar. Não só da história da arte, mas da vivência desses povos. Olha essa parede, que coisa mais maravilhosa. Vejam esse rinoceronte aqui, ó. E ele está representando, ó, um ataque. Dá para ver que é um movimento da cabeça do rinoceronte atacando, né? Usando o chifre do seu focinho. Tem vários aqui. Aqui os leões, que vocês já viram, que talvez seja um macaco que estivesse no local. E olha que linda também a caverna. Vejam que eles aproveitaram essa reentrância para fazer um outro desenho aqui, meio que acompanha a forma, né, desse espaço da caverna. Então, gente, embora eles não tivessem o conceito de arte como a gente tem hoje, o conceito de estética, a gente percebe que sim, já havia uma preocupação também com a representação conforme se vê na natureza. Existia, de certa forma, uma preocupação estética nesses animais. Na escultura, além das representações das mulheres, normalmente gorduchinhas, e aqui está a Vênus de Willendorf, né, que a professora Cristiane mostrou também. Então, aqui está a frente dela, ela de lado, ela de costas. Percebam que ela tem bracinhos, ó, os bracinhos estão sobre os seios. Eles não davam muita atenção para representar os membros do corpo, né? O principal era a região aqui da pubis e dos seios, representando realmente a sexualidade, mas eles sabiam fazer, não faziam porque não estavam afim mesmo, não queriam. Essa escultura, gente, ela tem só 11 centímetros de altura. Talvez essas esculturas fossem usadas como amuletos de fertilidade. Não se sabe com certeza, mas algumas delas têm na altura do pescoço sinais que dão a impressão que elas eram amarradas em cordas, então talvez usassem como colares. Além disso, eles faziam representações também de animais, como esse bisão ferido. Assim como Vênus de Willendorf foi o nome que os cientistas atuais deram para eles. A gente não sabe nem que língua que eles falavam e muito menos como eles chamavam esses animais na pré-história. Vejam que o rabinho aqui está quebrado, a gente vê pelas costas, aqui tem o cupim e o pescoço está dobrado sobre o corpo. A gente vê esse pescoço dobrado, ó, o chifre de um lado, o chifre do outro lado, a orelhinha, o olho, focinho. Não dá para saber, talvez eles estivessem representando até um bisão que estivesse se lambendo uma ferida, talvez, ou será que era um bisão que morreu e estava com o pescoço quebrado? Respostas que a gente não vai ter. Ó, vejam que as patinhas traseiras e as patinhas da frente estão quebradas. É natural se a gente pensar que ele é do período paleolítico ainda. Esse aqui é bem legal, gente. Vejam, 20.000 a.C., encontrado na Rússia. Ele é feito em marfim e por isso ele está tão quebradinho já. Nessa imagem a gente não vê tantos detalhes. Mas olha esta imagem aqui. Gente, é perfeita. Olha a escultura desse animal. Os detalhes. Aqui, ó. Dos pelos, chifres, né? Então, eles já tinham desenvolvido uma técnica bastante apurada e a gente imagina pelo grau de sofisticação e também o grau de dificuldade pela forma que eles viviam nessa época, que essas esculturas eram consideradas coisas muito importantes para eles, realmente vitais para a sobrevivência. E com certeza muito do que foi produzido nessa época não foi encontrado até hoje, né? Porque é difícil encontrar um sítio arqueológico e depois também é difícil você conseguir fazer pesquisa, conseguir recursos para pesquisar o lugar.